Nós vamos aqui conversar com um especialista na área de consumidor e também um dos advogados mais requisitados da Bahia nessa área, que é o doutor Gabriel Bonfim. Doutor Gabriel, tivemos uma situação, fiz uma gravação agora, falando sobre o descumprimento judicial da Apvida. E acontece que a dona Sônia e o senhor Jailton, eles ganharam na justiça o direito de fazer o tratamento por obesidade, tratamento para o controle da obesidade, se curar, porque a obesidade, se forma ou não, é uma doença. E a Apvida se nega a cumprir a ordem judicial. E eu queria saber do senhor qual o posicionamento do senhor como jurista e como advogado referente à situação em descumprimento judicial e o tratamento que eles realmente necessitam e precisam. Toda decisão, seja ela liminar ou não, ou seja antecipada ou não, ela precisa ter força para ser cumprida. Não adianta o Poder Judiciário ele emitir uma decisão que eventualmente não tenha força de cumprimento daquela decisão. O novo Código de Processo Civil ele estabelece de forma plena e cabal algumas medidas para tornar dar força àquela decisão e que aquela decisão do juiz não possa ser uma decisão ao vento, uma decisão jogada que não sirva absolutamente para nada. Por exemplo, temos dois requisitos. O primeiro requisito deles é a multa diária por descumprimento. Então, quando o juiz ele dá uma decisão liminar de saúde, ele coloca a multa por descumprimento. Ele pode colocar uma multa de R$1.000 por dia, pode colocar 10 mil por dia, depende, 1 milhão, depende do caso concreto. E aí, uma vez existindo esse descumprimento, o que é que vai acontecer? Essa multa ela pode eventualmente ser, em alguns casos mais extremos, até bloqueadas na conta da própria parte que está descumprindo. E fora isso tudo, Eliseu, deixar bem claro para todos os telespectadores do Âncora, do Ibaé, todo mundo está assistindo a gente, é o seguinte, é que você desobedecer uma ordem judicial é um tipo penal, é crime, tá entendendo? É crime, seja quem for, pode ser o diretor, pode ser o médico, se não cumprir o comando judicial e não recorrer, é crime. Cabe prisão? Cabe prisão direta, imediata. E aí sim que se colocar em pauta. Inclusive, existem alguns precedentes, vou explicar para vocês que estão ouvindo, os precedentes são decisões parecidas de que o juiz determinou a prisão e só então, no momento do ato da expedição da prisão, é que aquela outra parte cumpriu. Infelizmente, Eliseu, deixa a gente como profissional, mas principalmente como ser humano, nos deixa muito triste saber de que um plano de saúde que recebe valores o ano inteiro de milhares de pessoas, obrigando-as a serem punidas arduamente, porque já tem um problema de saúde, é uma punição, né, ali uma doença, e vai ser punida duplamente, né, a negativa do tratamento, elas entram com a liminar, tem a decisão e não pode ser cumprida. Então isso nos deixa triste. Por que nos deixa triste? Porque fere o princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio, que é a dignidade da pessoa humana. Aí nós podemos perceber que há uma falta de respeito com a ordem judicial. Eu falo de respeito com a decisão do próprio juiz, né? Quando o Apvida faz isso, ele está dizendo que ele não respeita o judiciário, ele não respeita a justiça, não é isso, doutor? Verdade. Ele está dizendo que não respeita o judiciário e também com isso ele está fazendo, na verdade, é pouco caso de uma decisão. A gente tem visto casos no país, em diversos lugares, inclusive da Bahia, de que as decisões não são cumpridas. E olha só, se uma pessoa ela não cumpre a decisão de um associado, de um consumidor, de uma pessoa que faz parte do plano, ela não cumpre a decisão de um magistrado, não cumpre a decisão de um desembargador do Poder Judiciário, eu lhe pergunto, vai cumprir de quem? Não tem como cumprir, não tem, porque o Judiciário é o braço forte do Estado Democrático de Direito. E a nossa vida aqui ela é regida também pelo Estado. Então, quando você descumpre uma decisão de um juiz, você não está descumprindo a decisão de um juiz, você está descumprindo a decisão de todo o Poder Judiciário. Todo o Poder Judiciário está fragilizado. E, obviamente, a insegurança jurídica está latente, porque a gente não sabe mais quando a gente vai ter acesso à eficácia das decisões do Poder Judiciário. Nós recebemos várias denúncias, centenas de denúncias. São milhares de denúncias que a Justiça recebe contra o Apvida.
São centenas de milhares de denúncias que nós recebemos aqui, nossos estúdios, recebemos também pelo WhatsApp, contra a Apvida. E as pessoas realmente já não aguentam mais, né, que seus direitos sejam violados. Né? E mesmo assim, eu acredito que as pessoas ainda acreditam na justiça. Mesmo que o Apvida viole, né, as leis constitucionais, viole o direito humano, o direito à saúde, que lhe é peculiar, porque eles continuam pagando as pessoas que pagam a Apvida, mesmo que a Apvida não cumpra decisão judicial, mas eles continuam pagando, porque ele tem certeza que a justiça ainda vai tomar providência. E eu pergunto, o que é que o senhor aconselha às pessoas que estão passando por essa afronta, porque isso é uma afronta, à dignidade humana, né? O que é que o senhor aconselha às pessoas que estão também tendo seus direitos tolhidos, né? Seus direitos violados pela Apvida e por outros planos de saúde? O que é que o senhor aconselha? Realmente deve ainda continuar a procurar o Poder Judiciário para que essas demandas sejam resolvidas? O Judiciário, ele sempre vai estar como um braço forte, de fato, do Estado Democrático de Direito. Agora, existe também o Ministério Público. Existe também a própria Defensoria Pública, existe também os defensores, os advogados privados, né, que as pessoas não fiquem em casa esperando algo acontecer, que elas possam buscar, que elas possam denunciar coletivamente na ANS, denunciar coletivamente no Ministério Público, para que providências efetivas sejam de fato adotadas, porque uma coisa é certa, se você não pode cumprir uma decisão do Judiciário, então seria melhor até que o plano não funcionasse mais. Desse espaço a outros planos e a outras pessoas que querem assumir esse lugar e às vezes não tem espaço no mercado para isso. Doutor, a propaganda da Apvida, infelizmente, é uma propaganda enganosa, mentirosa. Porque na propaganda tudo é perfeito, todos são atendidos. Mas na vida real, isso não acontece. Se você for olhar qualquer canal hoje que passa do Apvida, você acha que aquilo ali é mil maravilhas, que está tudo bem, mas na verdade não está. A Apvida tem uma propaganda enganosa, mentirosa, em que engana o consumidor. E como o senhor falou, deve-se procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que até essa propaganda seja retirada do ar. Porque viola, na verdade, não é uma verdade, é uma mentira ali, né? E o consumidor está sendo ali realmente enganado. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas não estão tendo o direito do tratamento. Quer dizer, a Apvida, ela tem uma propaganda enganosa, mentirosa, né? Isso é antirrepublicano. E agora eu te pergunto, essas propagandas enganosas, mentirosas do Apvida, confirmando-se, eu acho que o Ministério Público não deveria entrar com ação para retirar do ar? Eu concordo absolutamente. Eu acredito, inclusive, que as pessoas, quando contratam plano, elas não sabem do que está acontecendo. Então é preciso tomar, de fato, providências efetivas, providências concretas, para que as pessoas tenham acesso ao seu tratamento. Um pequeno, grande detalhe dos casos que você conversou comigo, que você falou aqui, é o seguinte: nós não estamos falando apenas do plano de saúde descumprir questões contratuais entre aquelas pessoas que fazem parte do plano, o que isso já seria um absurdo. Nós estamos indo além, falando que ela descumpriu o que estava no contrato e, além disso, as pessoas entraram no judiciário e, ainda assim, eles descumpriram a decisão do judiciário. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa sem precedentes. Então você viu aí, nós estamos entrevistando aqui o nosso advogado, um grande jurista, que é o Gabriel Bonfim. Ele foi convidado pela nossa equipe para fazer essa entrevista e falar sobre essa violação que o Apvida vem fazendo e outros planos de saúde, mas o Apvida, porque é o que está se tratando hoje aqui nessa entrevista, é que o Apvida está descumprindo decisão judicial e não faz o tratamento que foi determinado pela Justiça. Quero agradecer ao doutor Gabriel pela entrevista, uma entrevista muito boa, tirou as dúvidas das pessoas e agora eu espero que a Justiça tome providência imediata, porque as pessoas estão sofrendo, padecendo. Muito obrigado, doutor Gabriel, suas considerações finais. Bom, eu também agradeço aqui a participação, vocês sempre podem contar comigo. E nossa função, quando a gente tem um dom, ou seja, o conhecimento, a busca do conhecimento, é que a gente possa ajudar outras pessoas. Essa é a nossa missão aqui, servir, ajudar outras pessoas e fazer com que essas ilicitudes, né, principalmente a que ferir na saúde,
que é diretamente ligado com o direito à vida, que essas ilicitudes elas sejam dirimidas, que elas sejam mitigadas, ou seja, que elas sejam extintas, né, da nossa sociedade. Eu acredito ainda num poder judiciário efetivo que tenha força para cumprir a decisão, e eu acredito também num estado, num lugar em que os planos de saúde possam ser solícitos às dores das pessoas. É isso que eu penso. Obrigado, doutor. Eliseu Rosa, de Salvador, para o Âncora News.